Nós vamos dar início à mesa prevista para as 14 horas, chamando a comparecer os professores convidados. O assunto nosso da discussão deste início da tarde no seminário Desafios Socioambientais para o Século XXI, homenagem a Aziz Absaber, né? A continuidade é sobre o tema Metrópole Paulistana, Qualidade de Vida e Proteção Ambiental. Pela manhã nós tivemos a mesa redonda Brasil Potência Ambiental e tivemos a sorte de ter a presença do professor Aziz, que virá, né, mais ao final da tarde, segundo ele mesmo informou. Para esta mesa, né, eu tenho o prazer de convidar Cláudio Antônio de Mauro, da Universidade Federal de Uberlândia, Nabil Bonduque, da Escola da USP de São Carlos, e Odete Seabra, colega da Faculdade de Filosofia. Damos início, então, passando a palavra para a professora Odete Seabra, dar início à sua fala. Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite para participar desta sessão aqui de trabalhos, né, que presta homenagem ao professor Aziz Absaber e que tem por objetivo discutir os desafios, pôr em pauta, né, os desafios socioambientais do século XXI. Eu hesitei bastante na formulação deste pequeno texto, porque eu não sei como se homenageia uma pessoa assim, de verdade, né? Para além dos aspectos formais do que a gente chama uma homenagem, né? E depois o professor Aziz, né? Como seria homenagear? Ele tem um currículo enorme, ele ganhou tantos prêmios, ele distribuiu ideias, né? É difícil. E adentrar por este currículo também é para mim uma grande dificuldade. Então, eu fiz uma opção, como sempre, a gente tem que fazer escolhas e tem que fazer opções, não é? Eu fiz uma releitura da tese de doutoramento do professor Aziz de 1956. Em 1956, eu nem imaginava, ou talvez imaginasse, que seria bom ser professor. A maior parte dos que estão aqui não tinham nascido. E o professor escreveu uma tese de doutoramento que eu reputo de uma enorme importância. E importância para todo mundo, mas foi muito importante para mim. Eu só pude fazer o meu próprio doutoramento porque o professor Aziz generosamente tinha discorrido sobre a geomorfologia do sítio urbano de São Paulo, que era o ponto de partida do meu próprio doutoramento. Então, um trabalho de 1956, que, segundo meu ponto de vista, alguns aspectos ele mesmo reviu, mas continua de pé. É muito bonito o trabalho do professor Aziz. Como é um trabalho com esta idade, poucas pessoas acho que se dariam ao interesse, né, de fazer esse recuo. Eu fiz essa releitura com o maior prazer e sinto pena de mim mesma de não ter podido explorar mais, porque a gente tem um tempo limitado, né? Então, eu dividi a minha fala em alguns aspectos dessa tese que me foram fundamentais, e eu vou apresentar a vocês. E uma segunda parte desta minha fala, numa segunda parte, eu dou uma ligeira contribuição, quem sabe, para a discussão dos desafios socioambientais do século XXI. Então, foi assim que eu programei a minha participação. A geomorfologia do sítio urbano de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, ela resulta num estudo que eu entendo como sendo de pesquisa básica. Ou seja, é uma pesquisa que não visa resultados imediatos. Ela proporciona acúmulos. É uma pesquisa que conduz o pesquisador.
e que, em certo momento, pode ser concretizada numa sistematização interessante. Pode não ser, mas pode ser. E a do professor Aziz é uma pesquisa que conduziu as suas perguntas e resultou nessa sistematização que eu reputo como muito interessante. Eu conheci o professor Aziz na primeira metade dos anos 60, antes que o departamento de geografia, onde ele sempre trabalhou, antes de ocupar o prédio onde funciona atualmente. Surpreendia tanto a mim como aos meus colegas de época aquele professor que estudava e trabalhava ali aos sábados e domingos inteiros, carregando sempre uma quantidade enorme de livros. Mas o professor alimentava os seus conhecimentos de geomorfologia também palmilhando o território. Fosse refletindo sobre São Paulo, sobre o Brasil de Sudeste, sobre o Nordeste, eu tive a felicidade de acompanhá-lo em algumas excursões, das suas excursões. Parece-me importante destacar que a sua vida de professor pesquisador sintetizou dois atributos do conhecimento que excepcionalmente correm juntas, né? Primeiro, essa vocação para a essência ontológica do objeto. Ele vai até onde o objeto precisar, ele afunda. E por volta disso é que decorre a pesquisa básica. Isso lhe permitiu um acervo enorme de conhecimentos. O outro aspecto que considero relevante, né, e que se soma ao primeiro, é o de ser o professor Aziz um comunicador da ciência. Dificilmente estes dois aspectos correm juntos. Considerando que há muitas formas de conhecimento e que o conhecimento científico é uma dessas formas, se torna, então, muito importante encontrar pela frente, né, na condição de aluno, de leitor, enfim, alguém que faça uma investigação rigorosa, mas que vai consegue inserindo essa sua investigação socialmente, né? Então, da ponte entre a pesquisa básica e a aplicabilidade, ele se ocupou o professor Aziz assim ardorosamente. Então, voltando-me ao seu estudo datado de 56, quando eu ainda pensava, como disse, que talvez fosse bom ser professor, não é? Eu retomo o texto original. Não serão aqui revisadas teorias que dão suporte e orientam o raciocínio. Eu me perderia muito. Eu vou me deter nas suas apreciações mais de caráter conclusivos e, com esse sentido, percorro este trabalho. Assim propôs o professor Aziz o seu problema, inicialmente, no estudo da geomorfologia do sítio urbano de São Paulo. A originalidade geográfica principal do sítio urbano de São Paulo reside no pequeno mosaico de colinas, terraços fluviais e planícies de inundação, pertencentes a um compartimento restrito e muito bem individualizado do relevo da região do Sudeste. De tal forma, o esqueleto urbano e suburbano da aglomeração paulistana se justapôs à bacia sedimentar do Alto Tietê, que o estudo do sítio atual da metrópole equivale a um estudo da própria região fisiográfica restrita, individualizada, conhecida pela designação de Bacia de São Paulo. A área que interessa ao estudo do sítio urbano foi praticamente restringida ao sistema de colinas, terraços, planícies do ângulo interno de confluência dos rios Tietê e Pinheiros. Apenas algumas indentações conseguiram transpor a faixa das grandes planícies dos dois cursos e enraizar-se nos outeiros e colinas do ângulo externo da confluência. O sistema de colinas influiu profundamente na forma de expansão e no arranjo geral das ruas, avenidas e radiais da metrópole. Pode-se dizer que toda a suntuosidade urbanística, que tão bem caracteriza a paisagem do centro de São Paulo, está ligada às condições de detalhe do relevo das colinas regionais. Esta é uma visão e uma compreensão, para a época, extraordinária. É uma visão de conjunto, que só um longo trabalho de reflexão e de experiência podia permitir. É metade dos anos 50. Bom,
Para discutir a evolução dos conhecimentos sobre o relevo e a estrutura da região de São Paulo, aí ele já está individualizando na morfologia geral, né, o que ele chamou a Bacia de São Paulo, ele faz uma incursão rigorosa nos estudos precedentes, arrolando trabalhos e estudos dos viajantes naturalistas, Aires de Casal, João Meyer, a quem atribui o descobrimento das camadas de São Paulo, Varnhagen, Spix e Márcio Saint-Hilaire, aos estudos de mineralogia dos irmãos Andradas, põe em relevo a contribuição de Picis, o geólogo francês, que, segundo o professor, identificou a bacia terciária de São Paulo. Ainda na sequência, constatou que se deve a Teodoro Sampaio o primeiro estudo topográfico do sítio urbano de São Paulo, muito embora a expressão sítio urbano não tenha aparecido nos trabalhos de Teodoro Sampaio. Ademais, apresenta-nos uma vasta bibliografia de trabalhos e estudos de mecânica dos solos e geologia aplicada, pondo em relevo os estudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Em traços gerais da morfologia e drenagem da região de São Paulo, está exposta a iniciativa dos geógrafos paulistas em fazer uma divisão regional do estado de São Paulo. E diz ele, somos de opinião que existe, eu acho isto lindo, somos de opinião que existe na região de São Paulo, na geografia brasileira, existe uma região de São Paulo na geografia brasileira. Da mesma forma que existe um recôncavo baiano, uma região da Guanabara, uma região do médio Vale Superior do Paraíba ou uma baixada do Ribeira de Guape. Trata-se de pequenos quadros regionais típicos que formam compartimentos fisiográficos distintos no meio de grandes extensões de terras pouco diferenciadas. Inegavelmente, essas pequeninas regiões de fácil individualização fisiográfica possuem uma ordem de grandeza diminutas, né, quando comparada aos extensos tratos de terra que até bem pouco tempo eram tomados como regiões geográficas do Brasil. Entenderemos, diz ele, por Bacia de São Paulo, exclusivamente o conjunto de terrenos pliocênicos, fluviais, fluvilacustres da bacia sedimentar paulistana, reservando, portanto, para aquela designação apenas a acepção geológica do termo, enquanto que, por Bacia do Alto Tietê, entenderemos o quadro geral de todos os terrenos drenados pelo Tietê, desde as nascentes do rio, na região de Salesópolis, até a região de Salto de Itu. A região de São Paulo inclui-se totalmente na bacia hidrográfica do Alto Tietê, seccionada numa porção serrana de Salesópolis e a paulistana, que corresponde à região em que o rio atravessa morosamente a bacia de São Paulo. Na sequência, então, vai dizer que a região de São Paulo tem uma singularidade de possuir uma pequena e pouco espessa bacia sedimentar fluvio-lacustre, pliocênica, entalhada na forma de colinas tabulares suavizadas. Esse fato guarda excepcional importância geográfica devido às consequências intrínsecas que possui para o estabelecimento da vida urbana na região. Foi, sem dúvida, a existência dessa pequena bacia sedimentar pliocênica, alojada no dorso do embasamento cristalino regional, que veio criar o relevo pouco movimentado e homogêneo do sistema de colinas que servem ao sítio urbano da metrópole de São Paulo. Com efeito, as colinas da bacia de São Paulo, pela sua extensão e pelas suas formas de relevo, deram oportunidade para o crescimento de uma grande cidade, em pleno centro de uma vasta região serrana relativamente acidentada. A rede de drenagem regional e seus traços essenciais, relativamente à drenagem do Alto Tietê na região de São Paulo, apresenta uma tendência à concentração exatamente à altura da bacia sedimentar. Numa faixa de 30 a 35 quilômetros, os cursos d'água controlados pelo Tietê, eles são grosseiramente centrípetos à porção central da bacia. De um modo geral, é nas regiões cristalinas, granítico-gnáissicas dos arredores de São Paulo que a drenagem se torna mais dendrítica. Nas grandes e largas calhas aluviais do Tietê e Pinheiros, assim como ao longo de alguns dos seus afluentes principais,
Existiam, antes dos serviços de retificação, imagina ele escrevendo isso em 56, redes de drenagem típicas de planícies de soleira, fortemente submersíveis. Dominava de Osasco a Mogi das Cruzes, no Vale do Tietê, assim como no do Pinheiros, drenagem fortemente sinuosa, com meandros, lagoas de meandros, ilhas fluviais, estabelecidas em antigos meandros de pendúculos cortados, assim como ligeiros trechos de drenagens anastomosadas. Era possível reconhecer-se uma drenagem divagante e labiríntica. Foi isso que nós perdemos. Detém-se em seguida o professor aos fenômenos que interpretou como anômalos em relação à drenagem geral. E aí ele destaca nessa tese o Morro de São João, que nós chamamos de Meandro de Osasco, também aparece com este nome. Sobre os traços essenciais do sítio urbano, então, são destacadas as colinas que movimentam o relevo nos últimos quilômetros que precedem a confluência do Tietê e do Pinheiros. Elas constituem um domínio topográfico que sustenta o corpo principal da capital paulista. Trata-se de uma área de 300 quilômetros quadrados, onde exatamente se encontram representadas todas as formas de relevo da bacia sedimentar de São Paulo. Ali se escalonam níveis topográficos e formas de relevo dotadas de feições próprias e de uma diversificação bastante grande para uma bacia relativamente restrita. Do fundo dos principais vales da região, Tietê e Pinheiros, no nível de 720 metros, até as colinas mais elevadas do Espigão Divisor, a Paulista, por exemplo, 810 a 830 metros, existe uma amplitude de pouco mais de uma centena de metros. Os maiores desníveis entre as colinas e os vales que as sulcam raramente vão além de 40 ou 60 metros. O Espigão Central, que é a Paulista, alongado e estreito divisor de águas entre as bacias do Tietê e do Pinheiros, nada mais é do que uma plataforma interfluvial, disposta em forma de uma irregular abóbada ravinada, cujos flancos descem de nordeste para sudoeste. Então, pulando um pouquinho, quando o professor fala das colinas, ele está se referindo, logicamente, à formação dos bairros Jardins de São Paulo. Na sequência, então, são feitas apreciações sobre o uso do espaço naquele momento. As porções enxutas da planície do Tietê, assim como nos terraços fluviais marginais e nas zonas de transição entre os terraços e os flancos mais suaves das colinas terciárias, alinham-se instalações ferroviárias e as áreas industriais principais da cidade. As ferrovias seguiram as zonas de transição entre as planícies aluviais e as colinas. Nota-se imediatamente que a maior porcentagem dos bairros residenciais coincide com os diversos níveis das colinas. Os elementos topográficos do sítio são, em seguida, objeto de sistematização, pode-se dizer, primorosa. Foi exatamente aqui que encontrei, por volta de 30 anos atrás, os elementos que me permitiram trabalhar e compreender, até onde me era possível, o processo de valorização dos rios e das várzeas de São Paulo. Falo exatamente das planícies de inundação, sujeitas a inundações periódicas, zonas largas e contínuas, domínios de aluviões argilo-arenosos recentes e solos turfosos das várzeas, variando de 722 a 724 metros. E também, no nível, né, de 722 a 724. E também das planícies de inundação sujeitas a enchentes anuais, que são as zonas de banhados com solos argilosos, permanentemente encharcados, variando de 718 a 722 metros no nível de São Paulo. Das várzeas e dos rios contém registros memoráveis. E vou ler um pedacinho sobre isso. Na terminologia popular paulistana, são compreendidas
pelo termo várzeas todos os terrenos de aluviões recentes, desde os brejais das planícies sujeitas à submersão anual, até as planícies mais enxutas e menos sujeitas às inundações, existentes nas porções mais elevadas do fundo achatado dos vales. Carambolas. Para mim é de uma riqueza. Desta forma, as várzeas paulistanas são constituídas por alongadas planícies de relevo praticamente nulo, formadas por aluviões holocênicos dos principais rios que cruzam a bacia de São Paulo. Prolonga-se o sistema de planícies aluviais paulistanas até a área de interesse para o sítio urbano metropolitano, desde a Penha até Osasco. Ao centro da larga e contínua planície do Tietê, seccionando indiferentemente meandros abandonados, diques marginais antigos e ligeiras depressões alagáveis, destaca-se a silhueta inconfundível do canal de retificação. Desta forma, esboça-se a recuperação geral do único elemento do relevo regional que ainda não participara da área urbanizada. E chega a ser impressionante a extensão dos espaços urbanos de recuperação nesse trecho de baixadas aluviais. A canalização do Pinheiros, as obras de retificação do Tietê, aliadas à ação do sistema hidráulico criado pela Light, destruíram o regime hidrológico antigo da região, contribuindo para diluir a separação entre os dois níveis de inundação das planícies regionais. Em muitos pontos, porém, ainda se podem observar os sinais da separação antiga, os quais tendem a ser destruídos por completo com as obras de urbanização em processo. A constituição geológica dos depósitos das várzeas paulistanas equivalem ao registro clássico das planícies de inundação de cursos d'água que entalham formações cristalinas, granitoides, sujeitas às condições climáticas e hidrológicas peculiares aos países tropicais úmidos, com abundantes e extensas lentes de areia em cunhas horizontais e sedimentos argilosos. Enquanto a cidade permanecia nas colinas e por elas se expandia nas mais diversas direções e planos altimétricos, as várzeas paulistanas mantiveram-se com uma história urbana muito modesta e marginal. Por muitos anos foram uma espécie de quintal geral dos bairros encarapitados nas colinas, ao que se segue uma bela descrição das formas de uso dos terrenos das várzeas e dos poucos bairros que se formaram nesse domínio, como Vila Maria e Bairro do Limão. E assim, desculpando-me por não explorar em maior medida este texto dotado de enorme sabedoria, permito-me deslizar para o meu próprio objeto e, quem sabe, ajudar a refletir sobre os desafios do século XXI. Na atualidade, não há como fugir dos problemas do escoamento superficial na bacia do Alto Tietê, e tampouco da poluição generalizada dos nossos rios, riachos, rios mortos, esgoto ao céu aberto. É verdade que a metrópole de São Paulo foi sendo estruturada pelas demandas advindas da industrialização, mas não foi apenas isso que acabou produzindo um espaço urbano dramaticamente deteriorado. Tem-se necessariamente que considerar também a especulação fundiária, que acompanhou o crescimento de São Paulo até a sua configuração em metrópole, pois a transformação da cidade ocorria para e passo a um vigoroso processo especulativo que funcionou e ainda funciona como uma mina de ouro para as elites patrimonialistas locais. A estruturação da metrópole traduz o duplo processo de desenvolvimento do capitalismo enquanto formação social, qual seja centralização econômica dos negócios e concentração geográfica dos fatores de produção. Mas na metrópole, que já é diferente da cidade, as categorias do capital estão plenamente desenvolvidas. Nesse sentido, a natureza natural do mundo, como neste caso os rios e as várzeas de São Paulo, estão submetidas ao movimento de reprodução social, pois constituem os rios e as várzeas uma força produtiva da sociedade. Integram o processo geral de valorização.
As várzeas foram transformadas em espaço de circulação, cumprindo aí um extraordinário papel na articulação metropolitana. E o potencial hidrológico da bacia do Alto Tietê foi integrado ao sistema hidrelétrico de São Paulo. As grandes estruturas de engenharia que absorviam os espaços dos rios e das várzeas tinham por finalidade tornar orgânico e funcional esse enorme espaço, já então de qualidade metropolitana. As obras de canalização progressivamente implantadas, a sucessiva ocupação das várzeas, acabavam por reduzir o espaço das águas. Nos anos 70, as enchentes de 60 a 70 são catastróficas, e todo o complexo de obras realizadas na bacia do Alto Tietê se mostra insuficiente para permitir controlar o fluxo das águas. O problema das enchentes recrudesce e os fatores de retenção, que são elementos do ciclo hidrológico, foram desaparecendo. Como assinalado, os principais rios foram retificados e suprimidos, todos os meandros. Mas o escoamento superficial foi muitíssimo alterado também, porque a canalização dos rios, riachos e córregos da bacia do Alto Tietê levam à aceleração do fluxo, em si já aumentado também pela impermeabilização crescente da bacia devido à ampliação das superfícies edificadas. Um dado significativo também é que a ocupação propriamente urbana já ultrapassava o limite da bacia sedimentar, e isso é para lá de relevante, né? O desmatamento nas cabeceiras dos córregos e dos riachos fazia avolumar-se nesta corrente o material sólido em suspensão que cedo ou tarde acabaria chegando à calha do Tietê. A legislação de proteção aos mananciais, que entrou em vigor nos anos 70, visou proteger os mananciais de abastecimento localizados na região. A tentativa era evitar o adensamento populacional, mas deu o contrário. Na verdade, essa região entrou por um processo incrível de ocupação e acabou sendo projetada, ali edificada, uma cidade ilegal. Na atualidade, as mais importantes frentes de gestão estatista do espaço na metrópole repercutem incisivamente sobre a rede hídrica e especialmente sobre a calha do Tietê. Trata-se do Projeto Tietê de 1994 e do Plano Diretor da Macrodrenagem de 1999. Estes planos apresentam certas interfaces porque ambos operam com as condições de funcionamento e qualidade das águas. Sem mesmo poder entrar no mérito estrito dos projetos e programas, algumas das recomendações elas merecem ser refletidas e consideradas, né? Os prognósticos eram de que o rebaixamento, pulei um monte, o rebaixamento da calha do Tietê, mais a urbanização das margens, eliminassem 99% da possibilidade de extravasamento da calha nos 24 mil metros, ou seja, 24 quilômetros, né, do Tietê, nos arredores de São Paulo, assegurando o trânsito ininterrupto de 700 mil veículos por dia. Tratava-se do rebaixamento de 2,5 metros do leito, alargamento das margens com revestimento de taludes, enfim. A capacidade de vazão no Cebolão seria alterada de 640 metros cúbicos para 1.050. Bom, esse plano de macrodrenagem, um trabalho bastante sério, ele tem uma projeção para até 2020, né? E tem dois aspectos que precisam ser considerados, eu vou considerar rapidamente. Esse plano é novo e é diferente, porque ele inverteu a concepção que se tinha do escoamento superficial. Até essa época, toda a administração pública, polícia, prefeitura, defesa civil, todos corriam em épocas de enchente para restaurar as condições de normalidade num tempo mais rápido possível. O plano da macrodrenagem inverteu isso, não tem que correr. O princípio agora é outro. E é uma inversão importante a ser avaliada nos próximos anos, né? Ou seja, o princípio é a água, se falta espaço para a água por conta das edificações e tal, então o importante é reter a água onde ela cair.
E este princípio está, por volta dele, está gerando toda uma legislação e uma forma diferente de se lidar com o regime e o escoamento superficial das águas na bacia de São Paulo. Considerando também os piscinões, são estruturas de retenção. Então, nós temos estruturas de detenção, estruturas de retenção, que fazem parte deste pacote, deriva deste plano da macrodrenagem. Algumas coisas são muito importantes para quem foi lendo isso durante o tempo. Por exemplo, parece bobo, mas descobrir que 50% das enchentes vinham do tamanho do ATI é da maior importância, porque aí precisa reter essa água no tamanho do ATI e diminuir em 50% o escoamento. E isso era só, enfim, tem detalhes e conhecimentos que se chegou que são, de fato, significativos. Para terminar, nós vivemos sob a égide do ambientalismo. O ambientalismo espera realizar a façanha que o eugenismo também quis, mas não conseguiu, né? Que consiste em adentrar pela vida cotidiana, porque é lá no modo de vida que está situada a relação do morador com o lugar que ele mora. E espera que nessa relação, consciência é pouco, um certo comprometimento cívico leve os indivíduos a superar os problemas graves, tais como de uma sociedade que socializa todos os indivíduos, mas que os aliena de todos os processos. Então, eu creio que, neste momento, existe essa perspectiva posta em pauta. Mas eu estou querendo assinalar, enfim, que há esta grande inversão, que o ambientalismo quer realizar o que o higienismo não conseguiu, mas, na verdade, né, eu creio que a sociedade inteira está sendo mobilizada num movimento aqui de retorno à natureza, como se fosse possível reencontrar uma natureza pura, né? Na verdade, tudo que nós temos é o que se ergue sob um rescaldo negativo da história humana da natureza, muito negativo, que foi sendo acumulado como um fardo do tempo histórico. A poluição dos rios, as águas, isto é apenas um dos aspectos deste fardo. Agora, o ambientalismo fundamenta a ação de empresas e de governos, chega à vida cotidiana como pretende, e ao sujeito particular, em nome de uma racionalidade no uso do espaço, do tempo, das coisas, graças às técnicas de informação. E isso pode ter virtualidade no futuro. A gestão tecnocrática dos recursos hídricos, ela vai acontecendo com a montagem dos sistemas de informação, mas não muda a base fundamental da forma de apropriação da natureza. E dessa forma resulta que a população pobre vai sendo empurrada para as bordas da região metropolitana. E que nós misturamos como problemas da natureza, problemas sociais e humanos. Né? Enfim, todas essas questões encobrem, a meu ver, uma questão maior, que talvez seja um problema de método, que está implícito nesse paradigma da sustentabilidade. Nós deveríamos aproveitar aqui as nossas presenças nesta reunião para formular questões que pudessem nos esclarecer sobre as ideias e propósitos concernentes a estes princípios de sustentabilidade. Mas sustentabilidade de quê? Aonde nós chegamos com estas coisas todas? A mim me parece que se trata de um princípio para fixar responsabilidade sobre resíduos, que se preconiza para o futuro que seja criminalizado o abandono de qualquer resíduo. A presunção da nossa época parece ser a da construção de circuitos contínuos insumo-produto, ou seja, qualquer resíduo deveria ou deverá ser um insumo produtivo num outro circuito. Isso já está sendo sinalizado na nova indústria da reciclagem. Mas como pensar globalmente isso? Claro que só pode ser um modelo idealizado diante da complexidade que é a sociedade.
Afinal, aonde andam, como fazer, como raciocinar os circuitos contínuos quando resíduos são os próprios homens? Acho que é isso que eu queria dizer. Obrigada, Odete. Nós vamos passar a palavra para o professor Cláudio, né, e já pedindo para se limitar, se possível, ao tempo de 20 minutos, como depois o professor Nabil, e depois organizaremos a possibilidade de um diálogo de lá para cá. Né? Está com a palavra, então. Muito obrigado. Eu quero agradecer aos organizadores desta atividade importantíssima, pela oportunidade que me dão, aos meus colegas da Associação dos Geógrafos Brasileiros, aos professores do Departamento de Geografia da USP, ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a SBPC. Agradeço muito a oportunidade. Meu primeiro encontro com o professor Aziz se deu em 1968, quando eu entrei no curso de Geografia na Faculdade de Filosofia de Lins, lá no interiorzinho de São Paulo. Porque lá nós tínhamos um centro de estudos chamado Aziz Nassib Absaber, e eu fui me constituir um dos diretores do Centro de Estudos Ambientais, do Centro de Estudos Geográficos. Isso me levou, juntamente com os colegas da universidade, os professores da Faculdade de Filosofia de Lins, a procurarmos conhecer um pouco daquilo que produzia o professor Aziz. E, evidentemente, que a tese de doutorado dele, orientada pelo professor Haroldo de Azevedo, se constituiu num ponto de referência fundamental para a nossa leitura e iniciar o entendimento de quem era, afinal de contas, o patrono do Centro de Estudos de Lins. Depois disso, em 1972, eu vim para São Paulo para fazer mestrado e fui procurar o professor Aziz. E ele me recebeu com aquele tamanhão todo e com aquele coração do tamanho dele que ele tem, maior do que o tamanho que ele tem, porque ele não é só físico. E o professor Aziz me acolheu, reconhecendo que se tratava de um jovenzinho que vinha do interior, que não tinha muito preparo, não tinha estudado numa faculdade particular, e que nós precisávamos ajudar a capacitar os geógrafos brasileiros. E certamente foi essa a visão que ele teve a meu respeito no primeiro momento. E assim, ele me acolheu como seu orientando. Eu passei a ser orientando dele nos primeiros meses, porque, em seguida, ele começou a ter alguns problemas de saúde e nos preparou e nos transferiu para outros orientadores na sequência, e eu fui, então, aos braços da professora Olga Cruz, que foi minha orientadora de mestrado e de doutorado, posteriormente, uma pessoa a quem eu quero muito bem, e que foi também desenvolvido o seu trabalho associado e em conjunto com o professor Aziz Absaber. Ele nos preparou para trabalharmos com a professora Olga, fazendo enormes elogios a ela, que depois acabaram se consumando. Ele tinha essa generosidade, tem certamente até hoje, essa generosidade com as pessoas com quem ele se relaciona. O interessante é que a tese de doutorado do professor Aziz, sobre o sítio urbano de São Paulo, mostrou a importância, e a Odete teve a oportunidade de falar a respeito disso, como é importante para nós, para a sociedade moderna, para todos os seres, para as atividades econômicas que se pratica, conhecer os componentes da natureza anterior àquilo que a sociedade pôde transformar. Porque, na verdade, a sociedade quer consertar o rio que está torto, né? O rio é meândrico, não pode, ele tem que ter uma baioneta. Né? Ele corre para baixo, mas como? Ele tem que correr para cima. Né? A tese do professor Aziz nos ajudou a entender, a compreender, sob o ponto de vista crítico, os processos econômicos e a maneira como se dá a apropriação dos territórios, tanto pelo público como pelo privado. Não apenas pelo privado e não apenas pelo público. São notáveis as contribuições referentes aos desmontes dos compartimentos topográficos
promovidas pela intervenção antrópica, pelas atividades socioeconômicas. A metrópole se conduziu para fazer uma modificação das paisagens originais, com efeitos devastadores. Já naquele tempo, em 1956, Absaber entendia que não tinha que se posicionar de uma maneira neutra cientificamente. Tinha uma posição clara a respeito do tema. Durante 8 anos, depois que eu estava fazendo meu mestrado, eu fui para a Amazônia trabalhar no projeto Radan Brasil, Radan Brasil, e nós tínhamos a responsabilidade, durante um tempo, de rever a distribuição geomorfológica do Sudeste brasileiro para os mapas do projeto Radan. E nós tínhamos uma dificuldade enorme de fazer isso, porque, afinal de contas, os estudos que já tinham sido desenvolvidos nessa região implicavam obrigatoriamente na valorização de trabalhos, de teses da maior importância. Então, nos aportamos aqui na Universidade de São Paulo com o professor Aziz. Eu e o Luiz Carlos Gatto, que hoje está trabalhando no IBGE, lá em Salvador. O Radan se transformou em IBGE, foi absorvido. E o Gatto e eu estivemos aqui uma tarde inteira conversando com o professor Aziz, mostrando os bonecos, os desenhos que nós estávamos projetando para a geomorfologia, para congregar as características morfoestruturais e morfoclimáticas do relevo do Sudeste brasileiro. Foi uma contribuição voluntária do professor Aziz, que tinha essa enorme responsabilidade e fazia questão de cumpri-la. Posteriormente, eu fui trabalhar na Unesp. Eu saí do Rio de Janeiro, onde eu estava, que foi o meu último porto do projeto Radan Brasil, e fui trabalhar na Unesp como professor, a convite do professor Antônio Cristofoletti, que me levou para lá. E, na época, eu comecei a trabalhar com a geomorfologia lá, porque eram 9 anos de geomorfologia no projeto Radan, era a dissertação de mestrado e doutorado também em geomorfologia, e eu fui para trabalhar nos cursos de Geologia, Ecologia e Geografia. Foi quando o professor Aziz se aposentou na USP. E aí o pessoal de Rio Claro queria essa azeitona para colocar na empadinha. E assim eu abri mão da minha disciplina no curso de Ecologia, porque era onde o pessoal queria fundamentalmente a presença dele, e ele passou a lecionar geomorfologia no curso de Ecologia da Unesp, em Rio Claro, que era o primeiro curso de Ecologia do Brasil. Isso aconteceu por volta de 84, 85. Talvez essa narrativa que eu esteja fazendo é para justificar a minha presença aqui na mesa, porque vocês ouviram dizer que eu vim de Uberlândia. Né? Portanto, esse relacionamento e essa amizade, esse carinho com o professor Aziz, nunca me deixaria sem levar em conta a importância de enfocar. No momento que o professor Wagner, o professor Márcio me entraram em contato e me convidando para compor essa mesa, eu não tive dúvida em aceitar, porque entendia que tinha que estar aqui para prestar essa homenagem a esse mestre tão querido por nós todos. Mas talvez um outro elemento também tenha sido importante para o convite que eu recebi, o fato de que eu fui prefeito de Rio Claro durante 8 anos, e nessa época eu fui presidente dos comitês das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, quando nós tivemos que renovar a outorga do sistema Cantareira. Foi em 2004, que nós tivemos a renovação da outorga, que tinha já vigido por 30 anos, a partir de 1974, durante o período militar. Foi o ministro Shigeaki Ueki, em 1974, que outorgou o direito de captação de 33 metros cúbicos de água do sistema Cantareira, dos rios Jaguari e Atibaia, para abastecer a região metropolitana de São Paulo em 50% da sua população. E isso, evidentemente, que gerou imensos conflitos entre a região do baixo curso e médio curso do Piracicaba e a região metropolitana de São Paulo, que precisava ser abastecida. São Paulo é, sem dúvida, uma região metropolitana que tem menos água do que Israel, pelo número de habitantes. Pelo número de habitantes que tem São Paulo e pela necessidade de disponibilidade hídrica que tem menos água aqui do que em Israel. Tem que buscar fora.
para poder abastecer 10 milhões de pessoas. Eram 33 metros cúbicos de água saindo do sistema Cantareira, que continuam até hoje. Em 74, nós tomamos, então, a decisão, nós que estávamos lá no médio e baixo curso do rio Piracicaba, com uma população de aproximadamente 4,5 milhões de pessoas para serem abastecidas, e nós precisávamos rediscutir o programa e, consequentemente, saber como é que essa outorga funcionaria. Porque São Paulo e a gestão exercida pela Sabesp têm a compreensão de que o sistema tem que funcionar a partir da oferta e da demanda. Demandou mais, tem que ter mais água. Porque, na verdade, assim como as várzeas precisam ser ocupadas para a construção das casas e a expansão dos negócios, ou seja, à medida que tem demanda, precisa expandir os espaços urbanos para ocupação, também a água precisa ter em quantidade maior. E de onde vai se buscar essa água? A Sabesp assumiu o compromisso com a região de Campinas, com a região do Bacia do Piracicaba, de que ela reduziria a dependência do sistema Cantareira até o ano 2004. E do ano 2004, até o ano 2014, porque a renovação da outorga foi para 10 anos. Se constituiu no estado de São Paulo um grupo que está trabalhando exatamente com esse tema, que tem o compromisso de colocar em discussão com a comunidade paulistana, com a região metropolitana, com a Bacia do Piracicaba, quais são os planos e de onde se pretende tirar água para abastecer São Paulo. Algumas alternativas estão aí colocadas. Fazer uma transposição do Vale do Paraíba, do Rio Paraíba do Sul, fazer uma transposição do Ribeira de Guape, e buscar água em Barra Bonita, quem sabe fazer uma transposição do aquífero Guarani. São alternativas que, embora ainda não tenham sido colocadas para o debate com a comunidade como um todo, estão sendo consideradas, e nós sabemos que estão sendo consideradas. Em verdade, nós vivemos numa sociedade insustentável. Nós não temos sustentabilidade nesse modelo no qual estamos vivendo. Não temos sustentabilidade para a disponibilidade hídrica, não temos disponibilidade para espaços de habitação e de construção da cidade, e impactamos todos os aspectos do nosso transporte coletivo, da nossa atmosfera. Estamos nos sufocando, estamos nos destruindo. E é interessante que esse tema tem que ser discutido pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E tem que ser discutido, e tem sido discutido, com a presença, em diversos momentos, de profissionais que aqui atuam e que participam continuamente de comitês de bacias hidrográficas e dos debates que estão estabelecidos. Mas é interessante que essa relação entre a disponibilidade hídrica para abastecimento da região metropolitana e a questão da expansão do sítio urbano de São Paulo, na visão do Aziz, em 1900... Olha minha arrogância, chamá-lo de Aziz. O professor Aziz, o nosso querido Aziz, em 1956, levou em conta fotografias aéreas de 1952, não é isso, Adilson? Fotografias aéreas de 1952. Em que ele já tinha identificado a destruição do regime hidrológico dos rios paulistanos. Ele se referiu a isso. Juntamente com a Odete, nós fazemos par e sintonia naquilo que ele diz que a canalização dos rios Pinheiros e as obras de retificação do Tietê, aliados à ação do sistema hidráulico criado pela Light, destruíram o sistema hidrológico antigo da região, contribuindo para diluir a separação entre os dois níveis de inundação das planícies regionais, e em muitos pontos, porém, ainda se podem observar os sinais da separação antiga, os quais tendem a ser destruídos por completo com as obras de urbanização em processo. Quer dizer, ele identificou as áreas das várzeas, dizendo dos riscos que isso representaria.
Mas não adianta informar isso para a sociedade. A questão não é técnica, não é de conhecimento técnico. A questão é política. E, no meu ponto de vista, é ideológica. É o projeto de vida que se tem para o lugar onde nós vivemos, ou com o país que nós estamos construindo. O professor Aziz apontou, na sua tese de doutorado, que as várzeas tinham importantes funções de verdadeiras fronteiras naturais. Vejam, fronteiras naturais. Talvez tivesse dado para o Paulo Conte, que foi prefeito e governador do estado do Rio de Janeiro, saber que barreiras naturais ou artificiais não resolvem o problema das barreiras que têm sido colocadas entre pobres e ricos. Porque eles queriam lá fazer o muro para separar a cerca, não é isso? Sérgio Cabral? Não, anteriormente, o Luiz Paulo Conte. Ele queria, agora fizeram, agora estão fazendo. Queria separar as favelas com cercas e muros. Como se barreiras naturais ou construídas fossem suficientes para impedir a movimentação e, consequentemente, os impactos produzidos pelo fosso enorme que foi construído entre pobreza, entre miséria e opulência. Interessante que o professor Aziz, ele se reportando a uma enchente que teve em São Paulo em 1929, olha que coisa interessante. Na tese dele, ele aborda a enchente de 1929, em que as grandes cheias do Tietê quase atingiram o paredão do Morro da Vila Maria. Quase atingiram o paredão do Morro da Vila Maria, isolando inteiramente o bairro em relação à cidade e obrigando uma parte dos seus moradores a se servirem de canoas para circular os trechos das primitivas ruas do bairro. Examinando-se, aliás, fotografias disponíveis sobre as cheias de 1929, diz o Aziz, percebe-se facilmente que as águas abrangeram quase todos os níveis das várzeas, ascendendo pelas rampas suaves dos tratos das planícies sujeitas a inundações anuais. Os terraços mantidos por cascalheiras permaneceram a espaços de grandes cheias, ou seja, os terraços com cascalheiras ainda ficaram isolados, ainda ficaram como verdadeiras ilhas, mas as várzeas já isolando em função da subida do rio Tietê, do rio Tamanduateí e do rio Pinheiros. É muito interessante, e ele faz a seguinte alerta. Foi o encarecimento da vida e a valorização crescente e incontrolável do preço dos terrenos que determinou a extensão dos bairros de colinas por diversos trechos para as grandes várzeas. Mas sempre só foram incorporados aqueles tratos de planície que, além de serem altos, eram contíguos ao corpo principal dos bairros pré-existentes. Ou seja, nós vamos enxergar as colinas, vamos enxergar os terraços mais altos, onde estão as cascalheiras, para ali se expandir a cidade, mas não para a várzea propriamente. Isso nos áureos tempos de 1929, há quase 90 ou 80 anos atrás. Pois é, na verdade, existe uma relação, né, entre os componentes da natureza e nós, os componentes da natureza também, né? Mas, sabe, hoje pela manhã, nós tivemos algumas explanações que nos chamaram a atenção sobre os grandes e amplos debates que estão se estabelecendo na sociedade. Em relação às mudanças de postura, a necessidade de nós enxergarmos as situações diferentes pelas quais a humanidade tem passado e que não avaliava anteriormente, como, por exemplo, a questão das mudanças climáticas. Mas, associado a isso, nós temos que relacionar também o fato de que a sociedade está acordando através das grandes discussões que são estabelecidas, como, por exemplo, através do Fórum Social Mundial, através da necessidade de construir gestões participativas, espaços de organização social, para que se estabeleçam, de fato, os enfrentamentos que são necessários para um projeto de transformação. Eu diria
com o Samir Amin que esse modelo no qual nós vivemos, ele é histórico. E, portanto, ele terá fim. E nós estamos hoje discutindo esse modelo. Estamos aqui numa sala, pela manhã e agora, nas falas que nós tivemos oportunidade de ouvir, questionando a sistemática como a sociedade está organizada, a maneira como ela se relaciona com os demais componentes da natureza. Eu digo os demais componentes da natureza, mais uma vez reconhecendo que nós, seres humanos, somos componentes da natureza. E nós temos que buscar alternativas. E o Samir Amin diz claramente isto. Olha, o mundo está se transformando. E sabe o que vai acontecer no fim? Vai acontecer aquilo que nós fomos capazes de construir. Evidentemente, em função das correlações e das relações de força estabelecidas. Portanto, componente, conhecimento técnico, preparação e capacitação da sociedade como um todo. E nós, engajados num projeto de construção de uma sociedade transformada, efetivamente, temos um papel fundamental para cumprir. Figuras como Aziz Absaber, figura como Milton Santos, nos chamam para fazermos uma reflexão sobre, afinal de contas, para que tem servido o trabalho que nós temos feito no nosso dia a dia. Qual tem sido a utilidade, para onde nós caminhamos, afinal de contas, com esse projeto de uma humanidade que vivemos. Em 1978, Aziz publicou um outro texto, em que ele diz assim, em menos de 15 anos, já completei meus 20 minutos, então eu fecho em seguida. Em menos de 15 anos, a cidade que nasceu e cresceu sobre colinas, que elegeu as colinas como tipo ideal de sítio topográfico, desceu para as várzeas, ocupando setores e glebas importantes das planícies, recém-enxugadas pelas obras da Companhia Light. Hoje, desde Vila Moreira, nas proximidades da Penha, até pouco a oeste de Osasco, o espaço geográfico das planícies do Tietê está comprometido por sistemas em que ele classifica em dois tipos. A instalação de indústrias e diferentes padrões e natureza de bairros residenciais de baixadas, e uma rede de vias marginais semi-expressas de trânsito pesado, rápido e altamente poluidor. O interessante é que as várzeas foram ocupadas pelas rodovias para dar vazão ao trânsito. E agora está se trabalhando para construir mais 6 pistas. Mais 3 de cada lado? Mais 6 pistas, né? Mais 3 de cada lado, imaginando que vai resolver o problema da circulação nas áreas urbanas nesse modelo em que nós vivemos. Ou tratamos seriamente de rever a maneira consumista que nós temos para os espaços onde vivemos, para os territórios que construímos, para aquilo que nós habituamos como sendo fundamental na busca da nossa felicidade, ou então, meus queridos amigos, nós estaremos decretando, em um ritmo muito rápido, a impossibilidade de vivermos na região metropolitana de São Paulo. E Aziz já apontava isso desde as fotografias de 1929. Certamente, ele tem uma contribuição tão importante que nos ofereceu e que nós não podemos perder de vista. Temos que recuperar a cada momento para trabalharmos em função de um outro modelo e que seja em favor da construção de vidas sustentáveis. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, Cláudio. Passamos a palavra ao professor Nabil. Bom, boa tarde para todos, para todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto de Estudos Avançados o convite para estar aqui nesse dia tão importante, né, em homenagem ao nosso querido professor Aziz. E eu acho que uma boa maneira de homenageá-lo é exatamente mostrar que o estudo, a pesquisa de mais de meio século, ela é fundamental para que a gente possa pensar o nosso futuro, né? E para poder fazer aquilo que o Cláudio, né, se referiu agora,
né, que é fazer essa ponte entre a universidade, a academia, as investigações científicas e a política e a mobilização da sociedade por uma outra, né, por uma outra forma de ocupação do território, por uma outra forma de organização social. Eu vou procurar, depois da fala da Odete, né, e da fala do Cláudio, eu vou procurar mostrar um pouquinho, né? Na verdade, eu não vou, talvez, introduzir nenhuma questão nova em relação ao que eles já falaram. Na verdade, né, tentar mostrar um pouco, né, disso que já foi falado e lançar aqui alguns desafios que nós temos no momento em função da própria reflexão feita pelo professor Aziz. E eu escolhi essas duas imagens para começar, né, a minha fala, né, porque aqui na esquerda nós temos, né, um mapa que está exatamente no estudo de 56, da tese do professor Aziz, né, que mostra as várzeas, né, mostra exatamente as áreas abaixo da cota 725, né, que nunca deveriam ter sido ocupadas, né, e aqui do lado direito o que de fato aconteceu, que é um processo absolutamente contínuo de ocupação da nossa metrópole paulistana, né, que foi consequência de um conjunto de políticas que foram desenvolvidas ao longo do século XX e que nós temos que refletir, não para chorar sobre o leite derramado, tá certo? Porque esse leite já foi derramado, mas que a gente possa usar um pouco dos equívocos do passado para poder pensar perspectivas para o futuro. Então a gente percebe, eu vou me referir, né, por um lado, a essa linha contínua, né, ocupada, onde o Tietê e o Pinheiros, né, sobre o qual a urbanização avançou sobre as várzeas que estão ali, né, expressos no desenho da tese do professor Aziz. E também mostrar um pouquinho, porque nós tivemos assim, alguns lampejos de lucidez, né? Por exemplo, no Alto Tietê, por exemplo, né, no Parque Ecológico do Tietê, onde se abriu um espaço que nessa fotografia de satélite se percebe muito bem, né, uma sobra de área não ocupada a leste, a noroeste, na verdade, da região metropolitana. Bom, então aqui a gente vê em detalhe o tamanho, né, dessa várzea do Tietê e do Pinheiros, áreas que se tornaram praticamente inteiramente ocupadas por um processo urbano contínuo, né, que tem como cenário urbano essa velocidade de crescimento. Então, eu quero, em primeiro lugar, ressaltar a enorme concentração urbana na região metropolitana de São Paulo, né? Ela é espantosa sobre todos os pontos de vista. O Cláudio fez referência agora ao fato de que a região metropolitana de São Paulo é uma região semiárida do ponto de vista da quantidade de água em relação à sua população. E nós podemos nos referir aos vários, né, recursos naturais que são escassos para a quantidade de população que veio viver em São Paulo, que na verdade é consequência de um processo econômico e social que nós temos que refletir. São Paulo é consequência da excessiva concentração econômica que o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo teve. E isso não é uma questão irrelevante, né? Porque as questões socioterritoriais, econômicas, elas têm consequência, né? Qual é o limite do crescimento de São Paulo? Qual é o limite do crescimento econômico de São Paulo, né? E quando a gente percorre o Brasil, a gente percebe que a relação do Brasil com São Paulo é uma relação complicada, uma relação complexa, né, porque a concentração de riquezas que ocorreu em São Paulo e essa cidade com esse crescimento fabuloso que teve, é consequência desse processo de concentração de riqueza em São Paulo. E nós temos que refletir sobre isso. O Aziz,
ele coloca uma questão bastante interessante, que é exatamente a necessidade de a gente refletir sobre nós mesmos. Então, nesse artigo, o desenvolvimento de São Paulo e o futuro da bacia urbana regional, ele chama a atenção a necessidade de a gente pensar a cidade de São Paulo e a nossa bacia. O hábito saudável de pensar o país como um todo acabou por reduzir consideravelmente a capacidade de análise e diagnóstico dos cientistas e técnicos sobre a sua própria região de vivência. Com isso, numerosos subespaços importantes do Brasil, Centro-Sul, diferenciados por sua vocação regional e nível de desenvolvimento econômico e social, permanecem conhecidos apenas por indicações genéricas e fragmentadas. Na realidade, muitos pesquisadores sensíveis têm sido sua atenção voltada para as regiões mais críticas do país, em detrimento de estudos voltados a uma visão mais integrada e metódica das próprias regiões em que vive. É plenamente justificável o grande interesse despertado pela problemática da Amazônia ou as sérias questões que afligem o sertanejo do Nordeste seco, ou ainda o teor das pressões que atuaram sobre os diferentes setores da fachada tropical atlântica do Brasil. Compreende-se também a ênfase dada às pesquisas sobre a depressão pantaneira de Mato Grosso, as quais têm preocupação permanente com a preservação integrada do meio físico, ecológico, na sua condição de Carrefour de biodiversidade. Mas não se pode entender a raridade das observações sobre áreas dotadas de uma grande sobreposição de infraestrutura, pouco remanescentes de ecossistemas naturais, extensas redes urbanas hierarquizadas sob o comando político e administrativo de uma metrópole que envolve o máximo de ideário desenvolvimentista, associado com a proliferação de subhumanas carências e bolsões de pobrezas, que é a nossa região. Nós precisamos olhar a nossa região com uma visão crítica desse processo, e poder debater politicamente qual é o futuro dela. A referência à ampliação da Marginal do Pinheiros, aliás, a Marginal do Tietê, e a de várias outras obras viárias que acontecem na cidade, elas precisam ser aprofundadas enquanto um modelo de desenvolvimento que é esse mesmo modelo de desenvolvimento que gerou um crescimento entre os anos 50 e o final do século. A cidade se multiplicou por quase 10 vezes. Quase 10 vezes a cidade se multiplicou nesse período de apenas meio século, a maior cidade do mundo de crescimento. Isso baseado num lema político. São Paulo não pode parar. Em 56, quando o professor Aziz escreveu sua tese, esse era o lema de São Paulo. Ele não pode parar, ele é o maior centro industrial da América Latina, é a locomotiva que puxa o Brasil, os lemas ufanistas do quarto centenário que presidiram a segunda metade do século XX em São Paulo. E até quando nós vamos dar continuidade a esse processo? Então aqui a gente tem a bacia do Tamanduateí, que aliás foi, nesse trecho pelo menos, relativamente bem tratada, nós vamos ver em seguida, mas a gente vê aqui o que o século XX fez com uma região que era precariamente ocupada, que era horizontal, que era permeável, e que teve esse crescimento de verticalização promovido por um processo imobiliário intenso. O centro de São Paulo, essa região que nós estamos vendo aí à esquerda, colado à colina histórica de fundação da cidade, ele chegou a ter coeficientes 16 nos anos 40, 50 e 60. Ou seja, cada pedaço de terreno foi ocupada com 16 vezes as áreas construídas. Bom, mas no começo do século, na verdade, nós tivemos uma visão razoavelmente consciente de enfrentamento dos problemas das baixadas. Então, como eu falei, a Baixada do Tamanduateí, a Várzea do Carmo, ela foi mantida nas intervenções de 1910 como um grande parque. O Anhangabaú, o Vale do Anhangabaú, do outro lado da colina histórica, também foi mantida como um parque. E aqui a famosa foto da enchente de 29 que o professor Assis se refere. Enquanto isso,
né? E as fotos são as três da mesma época, da segunda metade dos anos 20, aquelas obras no Anhangabaú e no Tietê e no Tamanduateí foram feitas no começo do século, 1910, 1915, e aqui nós temos a famosa inundação de 29 do Tietê. Era visível que esta região não podia ser ocupada. Era visível que a mesma atitude que deveria ter sido tomada em 1910 na várzea do Tamanduateí e do Anhangabaú, que foram também revertidas em seguida, tá certo? No mesmo processo, deveria ter sido feita na várzea do Tietê, porque evidentemente essa bacia, ela era uma bacia que precisava ficar preservada do processo de urbanização, né? Mas, na verdade, ao mesmo tempo que essa enchente acontecia, nós tivemos o grande e que ainda é exaltado por muitos, plano de avenida do Prestes Maia, que vai, né, e aqui a gente tem o plano geral viário, a retificação do rio Tietê, a retificação do rio Pinheiros, para a abertura das avenidas perimetrais, eram avenidas estruturais deste plano, que era um plano que se baseava fortemente na presença do automóvel na cidade. Então, o automóvel, né, a opção pelo veículo motorizado, ela foi uma opção desastrada para a cidade de São Paulo. E ela foi acompanhada, e não é por acaso que 29 vai ser ou segunda metade dos anos 20, vão ser um momento crucial na história da cidade. É um momento que se faz uma opção pelo automóvel. Não por acaso, nos anos 20, as montadoras, que não eram ainda as montadoras que produziam carros, mas eram que montavam veículos que vinham desmontados, se implantam em São Paulo, a General Motors, no Ipiranga e depois em São Caetano, a Ford, e elas vão, então, introduzir no país o interesse fundamental que é da indústria petroleira e da indústria automobilística, que vão determinar as opções urbanas a partir daí, que a partir daí vão ser tomadas. Então, né, nós vemos a várzea do Anhangabaú, né, sendo tomada pelo eixo norte-sul, né? Se transforma o parque numa via expressa. A gente vê a várzea do Tietê, que ainda estava desocupada, se construindo junto ao rio já retificado, as marginais propostas, que só foram finalizadas, na verdade, nos anos 60, mas que já estavam previstas para que, então, o processo de urbanização pudesse chegar até as beiras do rio. E aqui a gente tem uma foto que não se realizou dessa forma enquanto arquitetura, mas se realizou quase dessa forma enquanto processo de ocupação, que é o processo de ocupação que chega, né, aqui na Ponte das Bandeiras até a beira, né, do rio retificado. Com os efeitos, não vou repetir aqui, tanto a Odete como o Cláudio se referiram ao texto do Aziz, se referindo ao desastre que significava esse processo. E esse processo, então, tem continuidade aqui no encontro dos nossos dois principais rios, né, do Tamanduateí e do Tietê, né, praticamente já inteiramente ocupado com as indústrias que o professor Assis faz referência, desde Osasco, essa foto é tirada mais ou menos de Osasco, do alto de Osasco, em direção ao Tietê do lado esquerdo, ao Pinheiros do lado direito, e a grande zona industrial, né, de ocupação horizontal, totalmente impermeável. A ocupação horizontal de indústrias é aquela que gera o maior processo de impermeabilidade no solo, exatamente se estabelecendo na zona da Baixada. E aqui então, né, se por um lado a várzea do Tietê teve aquela ocupação horizontal, né, desde Osasco, passando pelo Jaguaré, chegando na Lapa, na Vila Leopoldina, e daí para frente, Barra Funda, né. Do outro lado, então, né, no Pinheiros, nós vamos ter, então, o desenvolvimento da área de maior nível de renda, de maior renda per capita do Brasil.
né, o Alto de Pinheiros, né, os Jardins, né, e o eixo hoje da nova centralidade do terciário avançado, que começa na Pedroso de Moraes, continua pela Faria Lima, pela Berrini e vai embora com os grandes projetos urbanos que ainda propõem a extensão, então, disso até Santo Amaro. Então, essa baixada, ela foi bem tratada, né? Outras baixadas foram tratadas de um jeito diferente. As avenidas de fundo de vale, né? O plano de avenida, então, propõe as avenidas de fundo de vale, a transformação, então, daquilo que era o leito dos rios no leito dos automóveis, em geral, automóveis, né, que vão ficar congestionados e que vão também gerar um processo de ocupação que chega até o limite, né, até o limite do leito, do antigo leito dos córregos da cidade. Se por um lado a gente tem os leitos dos rios ocupados com os automóveis, por outro, nas áreas periféricas, nós vamos ter os córregos menores, aqueles córregos que o professor Aziz se refere como os que estão à margem esquerda do Tietê e à direita do Pinheiros, que vão, portanto, do chamado centro expandido para a periferia da cidade. Nós vamos ter, então, o processo de ocupação dos fundos de vale com habitação precária, com a favela, com aqueles, ocupando aqueles espaços aonde, em tese, deveria se preservar as condições naturais. Não é por acaso, né, que com os leitos dos rios principais, né, as suas várzeas ocupadas, e com um processo crescente de impermeabilização dos seus afluentes, os problemas de enchente que eram graves no começo do século, mas pegavam basicamente as bacias desocupadas, ocupam hoje os leitos, né, ocupados dos nossos rios. Bom, se por um lado nós temos esse processo, né, que é o processo dos rios, né, eu quero também me fazer referência ao processo de expansão horizontal das nossas cidades e, portanto, do processo de ocupação daquilo que sobrou das nossas áreas, que a gente poderia chamar hoje periurbanas. Né, a região metropolitana de São Paulo, assim como o município de São Paulo, passam pelo processo de esvaziamento dessa área consolidada e de um excesso de crescimento das áreas periféricas. Então, as áreas periféricas do município de São Paulo, as áreas de mananciais, né, onde ainda se produz a água, uma parte da água que a região metropolitana produz, aliás, que a região metropolitana consome, elas têm crescimento, né, um crescimento excessivamente alto. Enquanto que as áreas que já estão servidas de infraestrutura, essas que foram destruídas nas suas condições naturais, pelo processo anterior, vão se esvaziando de pessoas, perdem população. Então, praticamente toda a área consolidada de São Paulo perde população enquanto se verticaliza. Né? Se verticaliza, produzindo uma cidade oca, uma cidade que destruiu seus meios naturais, mas, ao mesmo tempo, gera um benefício para um número cada vez menor de pessoas. Enquanto isso, nós temos esse processo, né, de crescimento periférico da região metropolitana de São Paulo, né, com extensões, né, que essa foto mostra bem, né, 80 quilômetros de leste a oeste, as áreas de mananciais com processos acelerados de ocupação e, portanto, ocupação das áreas de mata, ocupação das áreas de mananciais, ocupação das áreas lindeiras, as nossas represas. Ocupação com população de baixa renda, porque, na verdade, os processos imobiliários segregam essa população, impedem que ela possa continuar morando nas áreas consolidadas, nas áreas dotadas de infraestrutura e relegam as áreas desvalorizadas do ponto de vista
imobiliário, que são exatamente as áreas que deveriam ficar preservadas, como espaços aonde a população de baixa renda encontra espaço para morar. E ainda nós temos, eu quero finalizar falando um pouco disso, ainda nós temos, apesar disso, nós ainda temos aquilo que nós poderíamos dizer, um cinturão verde que envolve a região metropolitana de São Paulo. Né? Por quê? Porque, na verdade, a região metropolitana de São Paulo hoje já faz parte daquilo que a gente poderia chamar a macrometrópole. Né? Uma grande macrometrópole que envolve a região metropolitana de Campinas, ao norte, a Baixada Santista, ao sul, a região de Sorocaba, Votorantim, a oeste, a região de São José dos Campos, Jacareí, a leste. Né? Nós ainda temos a possibilidade de termos alguns elementos naturais no entorno da nossa região metropolitana, que estão sendo, para não deixarmos mais tristes, eu não os pus, na verdade, esta região, esse cinturão no entorno da cidade, ele é alvo hoje de um processo depredador de ocupação, seja pelos chamados condomínios fechados de alta renda, que vendem a natureza como parte do seu marketing imobiliário, portanto, utilizam aquilo que já foi destruído como elemento para vender o futuro que nós não vamos ter. Né? Porque a tendência é criar uma grande região absolutamente ocupada, né, de norte a sul da região metropolitana, com 30 milhões dentro de mais ou menos 10 anos, 30 milhões de habitantes, ocupando quase que integralmente um perímetro de aproximadamente 100 quilômetros de raio. Né? Se nós aliás, 150 quilômetros de raio, pelo menos na região norte, na região de Campinas. Nós temos que ter consciência disso, temos que ver as lições trazidas pelo Aziz, olhar para a nossa realidade e poder, né, ter uma atuação política a partir de um conhecimento e de uma reflexão técnica, de uma reflexão acadêmica e de uma observação da nossa região. Eu queria só dizer que nós não temos algumas esperanças, embora com tantas tragédias. Né? O Plano Diretor de São Paulo, por exemplo, identificou um sistema estrutural, né, e propôs, né, que os fundos de vale, como este aqui, ocupado por favelas, pudessem ser transformados em parques lineares. Isso é viável? É uma discussão que vai depender de uma ação política em cada um dos nossos lugares, né, para cada uma das nossas regiões. Mas, felizmente, por exemplo, né, no Parque do Tietê, Parque Ecológico do Tietê, para além da área retificada até a Penha nos anos 40, né, foi possível manter minimamente afastado o processo de urbanização. Né? E o resultado, naquela foto de satélite, é ainda uma mancha verde no Vale do Tietê. E aqui a gente tem uma manifestação de militantes ecológicos contra o processo de alargamento da marginal do Tietê, que é o que está nos nossos olhos. Semana passada, né, a Justiça decidiu contrariamente à ação que foi apresentada por uma série de entidades contra o processo de ocupação do Tietê. Portanto, essas questões não são do passado. A gente olha lá para trás e fala assim, que desastre não terem feito um parque no Tietê, ali, né, junto da Barra Funda, ali junto do Canindé, ali junto da Vila Maria, ali junto da Moca, né, ou do Belenzinho. Né, da Moca não, do Belenzinho. Mas nós continuamos vendo isso acontecer, e essa área que ainda era verde quando essa manifestação foi feita, onde tinham sido acabadas de ser cortadas as árvores, hoje está virando pista. Né? Então, os nossos problemas e as nossas questões não são, né, do passado, as questões são do presente e são do futuro. Eu finalizo
dizendo uma coisa que para mim é muito significativa. Ela vale para o professor Aziz, como vale pelo professor Milton Santos, que me falou isso. O professor Milton Santos, quando eu fui pedir, vocês sabem, eu fui já candidato algumas vezes a vereador, já tive um mandato de vereador, e eu fui pedir uma vez uma moção de apoio para o professor Milton Santos. Assim como o professor Aziz já me deu uma declaração de apoio, e vários outros professores da universidade, o professor Aldete também, vários professores já me deram declaração de apoio. E o professor Milton, que eu conhecia há muitos anos, desde que eu era estudante na FAO, virou para mim e falou assim: eu não vou dar uma moção de apoio para você, porque eu não quero que você seja vereador. Eu acho que o nosso papel, enquanto professores universitários, é fazer da nossa cátedra, do nosso trabalho acadêmico, um espaço para poder, com independência e autonomia, interferir politicamente na sociedade, sem fazer diretamente política. E eu falei: concordo com o senhor, mas eu acho que nós temos que fazer a ponte também. Então o Cláudio está aqui, ele é um militante que faz a ponte entre a universidade e a política. Eu também tive essa opção de me manter como professor da universidade, fazer política, mas figuras como o Aziz, como o Milton Santos, que ficaram na universidade e que produziram um conhecimento que nos alimenta e que nos dá as condições para fazer política, são muito importantes. Obrigado. Muito obrigada, Nabil. Nós vamos fazer uma... Já estou anotando os inscritos aqui. Uma rodada de... Obrigada. De pessoas que gostariam de falar. Bom, boa tarde. Queria cumprimentar a AGB por ter pautado o tema dos recursos hídricos dentro da metrópole. Se consciente ou não, nós tivemos aqui um excelente exercício com 3 brilhantes apresentações que poderiam se estender por horas, o que eu tenho chamado de uma dialética da água em São Paulo. O quanto a escassez e a abundância nos traz inquietações, necessidade de reflexão. E eu diria que, para a nossa felicidade, e talvez para o nosso alerta, o professor Aziz, como lembrou muito bem, eu estava comentando com o Cláudio, os 3 recuperaram a tese do professor Aziz, foi excelente isso. 80 anos atrás já havia claramente indícios acadêmicos, afirmações, enfim, estudos que indicavam a necessidade de pensarmos outra alternativa para a ocupação dessa importante porção do território brasileiro e paulistano. E, infelizmente, isso não ocorreu. Quer dizer, eu acredito que nós não podemos aceitar passivamente, e eu fui um dos que assinei a moção que a AGB, a petição que entrou contra, e outras entidades também, o próprio IAB. Essa discussão foi muito bem organizada por um arquiteto, fugiu o nome dele, mas a Regina Bega, o Calazans, obrigado, e a Regina Bega, que é uma colega geógrafa da Unicamp. Nós não podemos aceitar passivamente que esse erro se repita e seja perpetuado. Então, do meu ponto de vista, nós temos que reiterar em outra esfera, em outra instância, enfim, eu sei que isso é difícil, as instâncias jurídicas são meio complicadas, mas insistir que nós não podemos permitir que esse erro seja reproduzido à luz de um conhecimento gerado há 80 anos atrás. Mas eu tenho uma pergunta para os colegas da mesa, ela é muito simples, e ao mesmo tempo difícil de resolver, que é como pensarmos um modelo de gestão dos recursos hídricos do município de São Paulo. Quando a gente sai do país e vai mostrar São Paulo, as pessoas ficam estarrecidas. Como vocês não têm água com esses 2 importantes reservatórios de água no seu entorno? Até você explicar que não tinha a concepção de uso múltiplo da água, que lá foi pensado para gerar energia, que pior que isso, serviu durante muito tempo como cloaca de todo o ABCD, que isso contaminou uma água que poderia ter sido utilizada, isso demora muito tempo, etc, etc, etc. Então, eu penso que nós temos, entre outras tantas missões importantes, nessa universidade, no Instituto de Estudos Avançados, Departamento de Geografia, AGB, SPPC, etc., pensar alternativas para a metrópole real que temos hoje. O Nabil foi muito claro nisso, estou absolutamente de acordo. Quer dizer, temos uma metrópole real com 20 milhões de habitantes, grosso modo, não é um número, é quase 1/3 da população da Argentina, enfim, é um volume expressivo de pessoas que vão necessitar de água. Lembrou muito bem o professor Cláudio Moro, nós temos 220 metros cúbicos por habitante ano, é 1/3 do que dispõe o Estado de Israel e 1/5 do que preconiza as Nações Unidas, portanto, somos sim uma área de escassez hídrica, de estresse hídrico gravíssimo.
né? E aí não há ambientalismo necessário para pensar isso. Aliás, a questão ambiental está muito além disso, porque está posta a condição de ser no mundo e de reprodução da vida na metrópole, né? E, ao mesmo tempo, o outro lado da questão, que são as chuvas intensas, né? Porque vivemos numa área tropical úmida, onde efetivamente as chuvas intensas ocorrem, né? E com as inquietações todas que nós temos que estar pensando. Então, eu gostaria de ouvir dos colegas algumas alternativas, digamos assim, para sanearmos essa dialética da escassez e abundância dos recursos hídricos. Eu me estendi um pouquinho, porque a Leia não fez nenhum sinal, não sei se temos alguém inscrito, mas enfim. Obrigado. Mas eu vou falar uma coisinha que é um chamado, não é uma questão, mas é um chamado ao qual eu mencionei pela manhã, que é aos geógrafos para se aproximarem da AGB para participar desse processo que é de hoje, dessa ação a propósito da obra da Marginal. É uma responsabilidade nossa, dos geógrafos, claro que não só, mas eu, como pessoa da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção São Paulo, tenho este compromisso de divulgar, não é? Então, vou passar a palavra para os membros da mesa para a sua última fala, né? Bom, olha, em relação à questão da escassez da água, evidentemente é um assunto muito importante não só para a região metropolitana de São Paulo, eu acho que para o Brasil como um todo, né? O Brasil ele se vangloria de ter muita água, né? Mas os nossos recursos hídricos estão sendo destruídos não só na região metropolitana de São Paulo. A gente vê a questão do São Francisco, que era navegável até uma certa época, hoje não é mais, e sabe lá Deus que vai ser depois da transposição. Mas o que eu queria chamar a atenção, uma questão que o Cláudio se referiu, mas eu quero aprofundar um pouquinho, é a questão do modo de vida. Quer dizer, nós temos os problemas de responsabilidade do poder público, né? E nós temos questões que são da cidadania como um todo, né? É claro que as questões da cidadania também são consequência da falta de ação, muitas vezes, do poder público, né? Mas a questão do desperdício de água na região metropolitana é muito grande. Desperdício, né, que os cidadãos geram, sem contar o desperdício da Sabesp, né? Porque a Sabesp ela também gera um enorme, né, desperdício. Quase 25% da água que sai do reservatório, chega nas torneiras. Tá certo? Então é um desperdício de praticamente 25%, né, da água produzida, né? Nós temos que todo o ciclo da água ele é um ciclo inadequado aqui no Brasil, e particularmente numa região onde a água é escassa, como na região metropolitana de São Paulo hoje. Então, por exemplo, a questão do reuso da água, né? A água pode ser reusada, e inclusive a água da chuva pode ser reutilizada para certos usos humanos, né? Por exemplo, para lavagem, para regar planta, para descargas. Então, existe uma questão de gestão da água que ela é, sem dúvida nenhuma, uma questão importante e que tem que ser enfrentada do ponto de vista de um conjunto de ações que começam no poder público, mas termina lá no cidadão, lá na ponta. Agora, eu acho que nós temos duas questões aí que tem que ser pensadas, né? Uma é essa, que é a questão da água como uma necessidade básica, né, de sobrevivência do homem na cidade, e a outra questão é a vazão da água. Então, a questão da permeabilidade dos fundos de vaga, que foi o que nós tratamos aqui, né? O professor Aziz chegou agora, queria cumprimentá-lo, mas que né, que é muito tratada pelos trabalhos do professor Aziz, que é a maneira como se gerencia a drenagem urbana. E a drenagem urbana, hoje na cidade de São Paulo, é um problema gravíssimo, onde se investe muito, né? Acabaram de ser feitas as obras de afundamento da calha do Tietê, que é uma obra que já se fez outras vezes, que é uma obra que se tira lodo do fundo do rio, ninguém sabe quanto lodo sai do fundo do rio, né? As medições é uma coisa absolutamente fantástica para as empreiteiras que fazem esse tipo de obra, né? Então, repetidamente, a cada 10 anos, 15 anos, sob o argumento que vai acabar as enchentes, se fazem os afundamentos do rio Tietê, né? E
e depois eles voltam, né? O rio volta a assorear, né? Por quê? Porque nós tivemos um processo de impermeabilização, não só do fundo de vale. O fundo de vale é gravíssimo, nós mostramos muito isso, mas nós temos um processo de impermeabilização da cidade como um todo, né? A cidade hoje, o padrão, né, os dois padrões predominantes de urbanização é o padrão de ocupação horizontal de baixa renda. Então, as favelas, os loteamentos que ocupam quase 100% dos lotes, com segundos, terceiros e quartos casas que vão sendo construídas, e o processo de verticalização da classe média, que gera as garagens no subsolo, que há muito duras penas no plano diretor nós conseguimos garantir 15% de permeabilidade, incluindo as garagens no subsolo da cidade. Portanto, né, nós caminhamos por uma ocupação quase integral do solo urbano, com pouquíssimas áreas permeáveis, o que agrava enormemente o fato de que as nossas várzeas também estão ocupadas muito além do que... E também o fato de que essa bacia, né, como nós já fizemos referência, nós temos um processo de ocupação que foi, né, dos rios para a periferia, né, os rios que formam quase que um anel, e a ocupação vem acontecendo praticamente desde os anos 50, né, a norte do rio Tietê e a oeste do rio Pinheiros, né, essa ocupação, leste e sul do rio Pinheiros. Então, o processo que nós temos é um processo crescente de permeabilização, portanto, de aumento da vazão, de rapidez com que, né, as chuvas que caem no entorno da região metropolitana chegam nessa bacia, né, da bacia do Alto Tietê e a bacia do Tietê, e com isso, então, nós temos um agravamento desse processo. Então, quanto mais o processo de ocupação horizontal ocorrer na região metropolitana de São Paulo, que foi o finzinho da minha apresentação, maior vai ser a necessidade de vazão dos rios, e aí nós teremos, então, um agravamento futuro dos problemas de enchentes que estão nesse cenário, né, mais ou menos trágico, né, que nós temos para o futuro da metrópole. Obrigado. Não tenho tanta coisa a dizer, mas eu devo dizer que apreciei demais as apresentações e todas as representações da bacia que o Nabil projetou aqui para nós, de uma riqueza extraordinária. E muitos dos aspectos que eu fui tentando discutir da bacia do Alto Tietê, ele acabou mostrando, e a imagem é mais rica. Por exemplo, a ocupação do rebordo externo da bacia de São Paulo, né? Aquela ocupação, você trouxe aqui uns slides sobre isso, aquilo é um terreno, e isto é a todo o entorno da bacia, são as cabeceiras dos pequenos riachos e córregos que está sendo ocupada, né? Libera um material freável e isto vai parar na calha do Tietê, né? Isso em todas as direções, né? A parte sul da Cantareira, né? O rebordo mesmo aqui do Pinheiros, Jurubatuba, né? Bem, de qualquer forma, a pergunta que ficou em aberto era como raciocinar essa dialética da escassez, né? Da escassez da água numa região metropolitana como essa. Bom, segundo os parâmetros que nós temos e que não foram mudados até o presente, nós vamos resolver pelo mercado. Continua sendo resolvido pelo mercado. Ora, as áreas das colinas, onde estão os bairros, jardins, eu nem sabia, confesso que não sabia, fiquei sabendo por conta de conversar com a doméstica, enfim, que toda essa região dos mananciais, toda essa população tem água regulada por dias. Tais dias e tais horários, porque não dispõe de água. Já não dispõe. Mas eu não sabia, onde nós vivemos aqui, a gente não sabe disso, né? Bom, então a regra é a resolução dessa dialética da escassez pela via do mercado mesmo. Para intervir nisso, isso é uma questão política. Nós podemos transformar isso numa questão política. Até segunda ordem é quem pode pagar mesmo, que vai tendo a água.
Eu também gostaria de fazer uma pequena observação sobre a questão técnica, né? As técnicas que foram sendo incorporadas neste processo de valorização dos rios e das várzeas de São Paulo. É muito comum, até que hoje apareceu menos aqui, né? Julgar que foram processos errados, que teve coisa errada. Não teve nada de errado. É a forma como se coloca a questão num determinado momento. Hoje em dia é possível fazer uma avaliação crítica, né? Mas, enfim, do sistema hidrelétrico, da forma como foi feita a retificação de um e do outro rio, mas não houve problema de equívoco técnico, houve opções políticas. E isto é uma questão fundamental. Porque ocorre muito que os nossos alunos, num primeiro momento, acham que vão descobrir a América, né? Porque foi errado aqui, foi errado. Não tem nada de erro. A questão é mesmo de um substrato social que decide, que implementa e que executa, que investe, e que, enfim, resta para nós, 100 anos depois, enfrentar esse rescaldo negativo, como foi a apropriação da natureza natural do mundo, né? Do jeito. O trabalho do professor Aziz, aqui tão comentado, ele tem uma propriedade extraordinária. O professor Aziz estava palmilhando estes espaços no momento em que as primeiras transformações estavam acontecendo, né? Então, quem está interessado nestes temas, ao ler o trabalho do professor Aziz, fica de fato emocionado. Eu já tinha lido e reli para esta apresentação, tem momentos extraordinários, né? Momentos de lucidez incrível. Bom, é isso que eu tenho a dizer mais uma vez. Bem, eu tive a oportunidade de dizer que a lógica que conduz a questão da gestão das águas, de maneira geral, tem estabelecido uma relação entre demanda e oferta. Então, aumenta a demanda, tem que aumentar a oferta. É assim que se entende. É compreensível isso justamente pelos motivos que a Odete acaba de enumerar, alguns deles, porque, afinal de contas, por exemplo, o organismo chamado Sabesp, ela tem acionistas, e os seus acionistas compram, não é? Ações justamente com o objetivo de ganhar dinheiro, de ter lucro. Então a Sabesp tem que dar lucro. Se ela não der lucro, ela não vai ter mais acionistas. Só que o principal acionista da Sabesp é o governo do Estado, que poderá, em determinadas circunstâncias, recorrer ao apoio para desenvolver determinados tipos de obra, por exemplo, de infraestrutura, de galerias de água pluvial, de afastamento de esgotos, em áreas em que, inclusive, a Sabesp não está atuando diretamente. Então, na verdade, se nós não mudarmos essa lógica da relação entre oferta e demanda, dificilmente nós teremos solução para o problema do abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. As buscas e as alternativas que eu tive a oportunidade de sugerir aqui, e em função dos estudos que estão sendo desenvolvidos, que mostram, por exemplo, buscar água na transposição do Rio Paraíba do Sul. Ora, isso vai ser um problema. O enfrentamento com o Rio de Janeiro não vai ser muito simples, porque o Rio de Janeiro depende da água do Rio Paraíba para o seu abastecimento. É uma outra transposição que tem lá para o sistema Guandu. O Rio Paraíba do Sul entrega mais de 70% das suas águas para o Rio Guandu para abastecimento da população do Rio de Janeiro e para o sistema de eletricidade que tem lá instalado. Então é alguma coisa que tem que se levar em conta. Da mesma maneira como se pensa em buscar água do Ribeira de Guape, que nós já tivemos enfrentamentos no estado de São Paulo relativamente a isso. Também não é uma solução de fácil equação, né? Que vai haver um acordo a respeito disso. A outra questão é buscar água lá em Barra Bonita. Né? Vocês sabem que, de maneira geral,
os serviços que nos abastecem com água, eles têm até uma qualidade razoável no que diz respeito à redução das cargas orgânicas. Mas nós não sabemos exatamente o que acontece com essas águas sob o ponto de vista químico. Não há estudos suficientes e adequados para dizer qual é o nível de comprometimento químico que tem essas águas. Nós temos visto e acompanhado aí situações, por exemplo, de determinados lugares onde a existência de determinados tipos de medicamentos que são utilizados acabam se incorporando à água que vai ser consumida pela população. Então é alguma coisa que tem que ser levada em conta. E o custo também que vai representar trazer água do sistema de Barra Bonita. E a outra alternativa também que está se pensando é ir buscar água no Guarani, no aquífero Guarani, para abastecer a região metropolitana. Isso também é alguma coisa que vai demandar uma discussão muito aprofundada da sociedade brasileira. Então nós temos que pensar também em alternativas de reduzir consumo, de mudar parâmetros. Nós temos que mudar os parâmetros. Aliás, a mudança do modo de viver. Tem que estabelecer um limite para isso. Embora, como disse muito bem a Odete, como disse o Nabil, nós já temos setores sociais nas bordas da região metropolitana que não tem água disponível para o seu consumo. Então nós vamos dizer, tem que reduzir o consumo. De quem? Essa é uma questão para ser colocada. Quem é que vai ter a redução de consumo? Qual é o nível de acordo que é possível fazer entre a Sabesp, fornecedora de água, e a população que vai ser abastecida? Ou que é abastecida hoje. Então, é uma discussão importante que tem que se travar. E eu digo aos senhores, a renovação da outorga em 2004, ela vai passar agora para uma nova discussão para 2014. Então, 2014 é vital, porque os acordos que foram assinados, eu me lembro, porque eu assinei o acordo entre o governo do estado de Minas Gerais, assinado pelo governador Aécio Neves, pelo então governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, pelo presidente da Agência Nacional de Águas, na época, que era o Gerson Kelman, e eu como presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nós assinamos um acordo para que essa outorga fosse oferecida com essa mudança de comportamento e de estrutura. Hoje, se vocês forem, é verdade que esse ano foi um ano atípico, sob o ponto de vista pluvial. Choveu. Choveu e nas cabeceiras e as nossas represas têm água. Mas, a partir do momento de 2004, quando nós assinamos uma nova outorga, que se iniciou o processo de gestão com a presença da comunidade, não aceitando que a Sabesp trouxesse para São Paulo a quantidade de água que ela queria, quer dizer, reservando obrigatoriamente a água para os períodos de escassez, maior escassez, isso tudo mudou o padrão e mudou o sistema de disponibilidade hídrica no rio Piracicaba. Mas isso não é suficiente, isso serve para um tempo. Muito bom a observação que o Nabil fez de que a área urbana de São Paulo tem até declinado em relação à questão de população, de crescimento populacional. Mas, em compensação, as áreas dormitórios do entorno estão cada vez mais explodindo do número de habitantes. E essas populações demandam também disponibilidade hídrica. Então, na verdade, é uma grande oportunidade para a região metropolitana de São Paulo, para as grandes cabeças da região metropolitana de São Paulo, pensarem qual é o modelo que nós queremos construir para a questão do saneamento básico, do abastecimento de água para a região metropolitana como um todo. É uma grande oportunidade para nós, quem sabe, construirmos um outro modelo e uma outra forma de viver. Nós pensarmos na questão da água, na questão do saneamento básico e projetar para outras necessidades fundamentais, tanto de componentes da natureza como de sistema produtivo que nós temos na região metropolitana. Eu quero encerrar, mas eu não vou perder a oportunidade de, mais uma vez, deixar aqui o nosso abraço ao professor Aziz, o nosso carinho ao professor Aziz, a importância que ele representa para nós todos, para a vida de cada um de nós e para a vida da pesquisa geográfica brasileira. Transcende esses limites, efetivamente, mas o professor Aziz é alguém que nos ensinou e tem nos ensinado no cotidiano. Muito obrigado, professor Aziz, o senhor sinta-se homenageado com um beijo carinhoso, né, de todos nós que temos um profundo respeito pela história da sua vida. O senhor é o cara. Obrigado.
Muito bem, ao encerrarmos esta segunda mesa do evento, eu quero agradecer imensamente a contribuição, a participação dos membros da mesa, do Nabil, da Odete, desculpe a informalidade, mas não é possível de outro jeito, e do Cláudio. E também agradecer, em nome da GB São Paulo, a oportunidade que o Instituto de Estudos Avançados nos deu neste momento e de estarmos presentes nesse dia de homenagem ao professor Aziz. Muito obrigada a todos, então, pela oportunidade.